Vamos lá dar continuidade à nossa aula de introdução à filosofia. Então, a gente passou aqui pela origem da filosofia no tempo e espaço, ou seja, em que lugar, em que época a gente pode dizer que apareceu, que surgiu a tal da filosofia, né? E a gente falou sobre isso, depois a gente falou o lugar da filosofia, que é onde a gente está. Então, o lugar da filosofia, quando a gente fala de filosofia, existe alguma confusão e às vezes as pessoas acham que filosofia é uma ciência ou acham que a mitologia é filosofia. Então, para deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra, principalmente o que é filosofia, a gente precisa entender o que é mitologia, né? Assim como a filosofia, todo mundo, a maioria das pessoas, é o senso comum, quando fala em filosofia já pensa na Grécia, né? Mas na real a filosofia não é só grega, a filosofia é universal. A mesma coisa serve para a mitologia, né? A mitologia também, quando fala mitologia, primeiro mito que vem na mente normalmente são os mitos gregos, né? Os deuses e deusas gregos. E, na realidade, existe mitologia no mundo inteiro, em todas as épocas. Nada mais é do que, como eu havia dito na outra aula, uma maneira simbólica de tentar entender as questões, os grandes questionamentos existenciais da humanidade. E também para não só questionamentos existenciais do tipo da onde viemos, para onde vamos, mas também entender um pouco o ser humano, suas emoções, seus sentimentos, né, através dos mitos. E andando um pouquinho adiante, que a gente já falou bastante de mito, né? Hoje a gente vai falar sobre ciência. Outra coisa que se fala a filosofia, que a filosofia é uma ciência. Por que existe essa confusão? Então, se definirmos filosofia como um saber lógico, conceitual e que busca explicações para a experiência humana, origem e ordem do mundo, podemos diferenciá-las do pensamento mítico. Então, por quê? Porque o pensamento mítico, ele não é lógico. O pensamento mítico, ele é simbólico. O pensamento mítico, ele também busca explicações para a experiência humana, mas de uma maneira simbólica, intuitiva. A filosofia busca, sim, explicações para a experiência humana, busca, sim, origem e ordem do mundo, mas através de um pensamento chamado racional, e não do pensamento mítico, simbólico. Então, essa é a diferença de filosofia e mitologia. Agora, a ciência. A ciência também não é um saber lógico e conceitual que busca também explicações para os fenômenos? Aristóteles, por exemplo, hoje considerado um grande filósofo que escreveu tratados de matemática, lógica, ética, política, também atuou na matemática, física, biologia, astronomia e psicologia, que hoje são domínio da ciência. Em sua época, na Grécia Antiga, ele era considerado um sábio. Hoje, o que basicamente distingue filosofia e ciência é o fato de que, enquanto a ciência reduz seu objeto de estudo e se especializa, a filosofia jamais pode perder a visão do todo. Então, vamos lá. A filosofia, ela tem essa mesma curiosidade, né, que a ciência tem. Na realidade, a gente costuma dizer que a filosofia é a mãe da ciência. Por quê? Porque a ciência está dentro da filosofia.
A ciência nasce através da filosofia. A ciência é a filosofia, porém, como é que então a gente diferencia o que é ciência e o que é filosofia? Porém, a ciência, ela vai ter uma especificidade, ou seja, ela vai pegar um assunto específico e se aprofundar com foco, como se pegasse um microscópio num determinado assunto e olhasse para ele sem olhar para nada em volta, se aprofundasse naquele tema. Então, a ciência é isso. Enquanto a filosofia, ela jamais vai perder o foco amplo, do geral. Então, a filosofia, por exemplo, ela vai pensar sobre qualquer questão, questão da vida, por exemplo, a origem da vida, e ela vai acessar o que a gente chama hoje de ciência. Por exemplo, a matemática, né, para poder explicar como que é a lei da natureza, por exemplo. A natureza ela se manifesta de maneira lógica, geométrica, matemática. Então, ela vai estar falando de matemática, mas ela não vai perder, ela não está perdendo o foco, ela está se utilizando da matemática para explicar algo maior. Já a matemática em si é uma ciência, porque no momento em que eu vou estudar matemática, eu não vou pensar em mais nada. Eu não vou pensar na origem da vida, nas crises existenciais do homem em relação ao infinito, à morte, se a matemática, por ser infinita, vai comprovar que nós também somos infinitos. Não, ela não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Ela vai simplesmente entrar nas equações, nas possibilidades de número, de lógica, através do número e das formas geométricas. Então, aí a matemática é uma ciência. Ela não é filosofia. Matemática é ciência. A filosofia pode se utilizar da matemática para filosofar, para parar para pensar sobre qualquer assunto. Mas lembre-se, a matemática, ou seja, enquanto ciência, ela só existe porque antes dela houve a filosofia. Houve uma maneira ampla de olhar para a vida e buscar respostas de questionamentos, de perguntas bastante profundas. E, através da observação e de uma reflexão interna racional, as pessoas chegam a algumas conclusões. Por exemplo, Pitágoras, que foi quem deu o nome, né, à filosofia, ele era um matemático que, de certa forma, foi descobrindo equações matemáticas a partir de questionamentos filosóficos. Ele não perdia o todo, a visão do todo. Ele encontrou a matemática dentro dessa visão mais ampla, universal, de buscar uma resposta humana que abrange o universo. E a matemática surge diante desse pensamento. Ela nasce diante desse pensamento. No momento em que ela nasceu, alguns pensadores vão escolher esse tema específico, por exemplo, a matemática, para desenvolvê-la profundamente. E sem se importar com tudo que possa existir em volta, apenas com a matemática pura. Então, isso é ciência. Essa é a diferença entre ciência e filosofia, certo? Próxima aula, a gente vai falar sobre
objeto de estudo e objetivo da filosofia. Até lá, pessoal. Cuidem-se, fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Até logo.